relato enviado por Camila. 23 anos. Jardim Alvorada, Campinas, São Paulo. Eu nunca imaginei que uma pessoa tão tranquila pudesse esconder algo tão perturbador. Tudo começou quando conheci o Rafael. Ele era educado, gentil, engraçado, do tipo que conquistava qualquer família. E foi exatamente o que aconteceu. Meus pais gostaram dele. Meus amigos gostaram dele. E eu me apaixonei. Mas existiu uma coisa que eu só percebi muito tempo depois. Ele tinha uma obsessão estranha pelo meu irmão adotivo. Sempre surgia alguma pergunta. Como ele estava? Onde trabalhava? O que fazia durante o dia? Se ainda falava sobre o passado. Na época eu não via problema. Achei que ele estava apenas tentando conhecer melhor minha família. Meu pai era policial. Anos antes, ele havia adotado meu irmão depois de uma tragédia terrível. Era um assunto que quase ninguém comentava. Mas Rafael parecia fascinado por aquilo. E quanto mais o tempo passava, mais perguntas ele fazia. Até que uma noite ele viu uma fotografia antiga da nossa família. Ele ficou encarando a foto por vários segundos, sem dizer nada, sem se mexer. Então apontou para meu irmão e fez uma pergunta que me deixou arrepiada. Você sabe quem era a família dele antes da adoção? Naquele momento eu não entendi. Mas algumas semanas depois, eu descobriria quem Rafael realmente era e desejaria nunca ter encontrado a resposta. Naquela mesma noite eu comecei a pesquisar. Algo naquela pergunta não saía da minha cabeça. Eu queria entender por que Rafael parecia tão interessado no passado do meu irmão. E foi aí que encontrei uma informação que mudou tudo. Rafael não era apenas alguém curioso. Ele era irmão biológico do meu irmão adotivo. Quando descobri aquilo, meu coração gelou, porque eu conhecia a história do meu irmão, mas nunca tinha ligado os pontos. Anos antes, ele havia sobrevivido a uma tragédia que ganhou destaque na região. A mãe dele morreu de forma brutal. E ele presenciou tudo. Meu pai participou da ocorrência. Foi assim que os dois se conheceram. E algum tempo depois, veio a adoção. Quando confrontei Rafael, ele não negou. Pelo contrário, parecia até aliviado. Como se estivesse esperando aquele momento. Ele começou a falar sobre o irmão, sobre a família, sobre como tudo tinha sido tirado deles. E pela primeira vez, eu senti raiva na voz dele. Uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Nos dias seguintes, algumas coisas começaram a fazer sentido. Mensagens apagadas, mentiras pequenas, informações que ele nunca deveria saber. Era como se ele estivesse observando minha família há muito tempo, muito antes de me conhecer. Mas nada me preparou para o que encontrei alguns dias depois. Por acidente, eu vi uma conversa dele com meu irmão.
Uma conversa que jamais deveria ter existido. E uma única frase fez meu sangue congelar. Depois que ela sair do caminho, tudo volta a ser como era antes. Naquele momento eu percebi que aquilo estava longe de acabar. E que eu ainda não fazia ideia do que Rafael realmente estava planejando. Eu não consegui dormir naquela noite. A frase ficava repetindo na minha cabeça. Depois que ela sair do caminho, tudo volta a ser como era antes. Eu precisava entender o que aquilo significava. No dia seguinte, procurei meu irmão. Mostrei a conversa. E foi naquele momento que ele me contou algo que eu nunca vou esquecer. Rafael tentava falar com ele havia meses. Muito antes de começar a namorar comigo. Muito antes. Ele aparecia. Mandava mensagens. Ligava durante a madrugada. Falava sobre a infância, sobre a mãe, sobre a família que eles perderam. E aos poucos tentava convencer meu irmão de uma coisa: que nossa família havia roubado a vida dele. Mas aquilo era mentira. Meu irmão nunca esqueceu o que meu pai fez por ele. Nunca. Mesmo assim, Rafael insistia. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, como uma obsessão. Então veio a pior parte. Meu irmão abriu uma conversa antiga e mostrou uma mensagem que Rafael tinha enviado alguns dias antes. Eu lembro exatamente da sensação que tive. Meu corpo inteiro ficou gelado. A mensagem dizia: Sem ela, você volta pra casa. Naquele momento tudo fez sentido. Eu não era o alvo porque tinha feito algo. Eu era o alvo porque existia. Porque na cabeça dele, eu ocupava um lugar que nunca deveria ter sido meu. Meu irmão bloqueou Rafael. Eu terminei o relacionamento. E meu pai tomou todas as providências possíveis. Nunca mais vimos ele. Nunca mais. Mas existe uma coisa que ainda me assusta. Até hoje eu não sei se Rafael realmente teria coragem de fazer algo. Ou se tudo aquilo era apenas uma obsessão doentia. Mas às vezes eu lembro de uma frase que ele disse no começo do relacionamento. Uma frase que na época parecia completamente normal. Família é uma coisa difícil de substituir. Hoje eu entendo que ele nunca estava falando de mim. Ele estava falando do irmão. E talvez essa tenha sido a primeira vez que ele me contou exatamente quem era. Obrigado por acompanhar mais um relato. Se você já viveu alguma experiência estranha, perturbadora ou simplesmente impossível de explicar, deixe sua história nos comentários. Quem sabe seu relato não aparece em um próximo vídeo. Até a próxima noite. E cuidado com aquilo que observa quando ninguém mais está olhando.